Olá pessoal, aqui é o André Silva novamente e aí vamos dar continuidade ao estudo do ciclo de vendas. Agora nesse vídeo a gente vai falar sobre a parte de relacionamento, ok? Então o relacionamento, ele vai ser o momento em que a gente vai ter que criar conteúdos, a gente vai ter que criar uma comunicação assertiva com o nosso possível cliente, com as pessoas que estão visitando nossa página, nosso site, nosso blog. Então a gente vai ter que ter uma linguagem que seja compatível com o cliente que a gente quer atrair. Tanto linguagem quanto imagens, todo tipo de comunicação, tanto visual quanto escrita, a gente vai ter que ter essa atenção. Então, quais são os principais objetivos da criação de relacionamento que a gente tem que estar atentos? É fazer com que as pessoas consumam o nosso conteúdo. Eu coloquei essa palavra consumir aqui para a gente remeter realmente a uma alimentação. Porque quando a gente não gosta de uma comida, o que a gente faz? A gente rejeita ela, a gente não come. Então, nesse caso aqui, é a mesma coisa com conteúdo. A gente tem que achar conteúdos que a nossa audiência vai consumir, que ela vai querer ir todo dia ou ir toda semana ali no nosso site, nas nossas redes sociais, consumir aquele conteúdo, conhecer mais a fundo sobre aquele conteúdo, sobre a nossa empresa e assim a gente criar um engajamento com essas pessoas. Então, o principal objetivo é fazer eles consumirem o conteúdo. A gente vai ter um outro vídeo que eu vou mostrar como a gente analisa que tipo de conteúdo está sendo melhor aceito pelos visitantes da nossa página. É assim fica mais fácil a gente analisar qual vai ser o nosso foco de conteúdo aqui. Mas no início você vai ter que testar vários tipos de conteúdo para ver qual deles está sendo melhor aceito pelo aquele nicho que você está focando, certo? A gente vai ter que criar uma comunicação, uma linguagem, um jeito de falar da empresa. Então nessa parte da comunicação ela está muito ligada a mostrar a proposta de valor da empresa. O que a sua empresa luta, o porquê que ela está no mercado. Então, isso aqui vai ter que estar muito alinhado nessa parte de criar a comunicação. Porque não basta você chegar lá e falar que você tem um produto tal, falar que você defende uma causa e por trás você não faz aquilo que você está prometendo. E aí vai cair naquilo que a gente já comentou nas outras vezes. O pessoal vai identificar que não tem coerência e isso vai criar uma imagem ruim para a sua empresa. E nesse momento que a gente está criando uma comunicação e criando essa coesão entre o que a gente defende, o que a empresa, qual a nossa proposta de valor, a gente cria confiança nas pessoas. Elas têm confiança no que a gente fala. E com o tempo a gente vai virar autoridade para essas pessoas. Então, se eu quero saber sobre determinado assunto, eu vou atrás dessa empresa, ou atrás dessa pessoa, porque em algum momento ela me instruiu, ela me passou uma informação, um conteúdo que eu a vi como autoridade, que eu a vi como referência. Aquele conteúdo que ela me passou foi relevante. Então, vale a pena eu continuar seguindo, né? Continuar consumindo esse conteúdo. Então, basicamente seria isso aqui no relacionamento que a gente tem que ficar atento para a produção dos nossos conteúdos. E aí o tipo de conteúdo que a gente vai fazer pode ser posts nas redes sociais, pode ser imagens, pode ser frases motivacionais, frases relacionadas a pensadores, pode ser frases comemorativas, né, de aniversário de clientes, você pode realmente colocar ali felicitações para os clientes. Você pode colocar também vídeos relacionados aos produtos que você vende. Então, por exemplo, se você tem vamos supor, no caso de um dentista, se você tem uma clínica, né, um consultório, você pode colocar vídeos mostrando como funcionam alguns procedimentos. Por exemplo, você tem um problema num dente, como que é a restauração daquele dente, como que é o procedimento, como identificar se realmente você está com problema de dente. E aí por aí você começa a instigar as pessoas a
ficarem se autoavaliando, né? Então, por exemplo, você vai colocar lá, vamos colocar uma situação aqui do dentista, que aí você coloca lá um conteúdo relacionado a uma erosão no dente. Olha, você sabia que a má alimentação ou se você consumir alimentos ácidos pode provocar uma erosão no seu dente? E aí você coloca uma imagem. E caso isso aqui, né, aí você coloca uma imagem e pode continuar falando, né, no corpo do texto. E caso não seja tratado a tempo, há casos mais graves em que a pessoa acaba por perder o dente, porque atinge, né, vai atingir o estágio mais grave na situação, ela acaba por perder o dente e aí a outra solução seria somente recorrer a um implante. Então você joga uma situação para a pessoa ficar ciente de um problema que existe e que, se não for tratado a tempo, ela pode vir a perder o dente. E aí as pessoas vão olhar isso, vão começar a observar, por exemplo, na hora da escovação, vai estar em frente ao espelho e vai olhar, poxa, olha só, meu dente está assim, é parecido com aquela foto que eu vi. E aí ela vai procurar informações para saber qual que é o tipo de tratamento. Primeira coisa, quando a pessoa começa a suspeitar de alguma coisa, ela vai no Google, tratamento para tal coisa, ou vai no site da pessoa que deu a primeira informação para ela. E aí, seguindo, numa outra semana ou alguns dias depois, você coloca lá um post, tratamento para erosão dentária. E aí a pessoa já vai ver como que é o tipo de tratamento. Então você mostrou para ela um problema, que ela ainda não tinha nem noção que ela tinha aquela necessidade. Às vezes ela já poderia ter notado isso durante o seu dia a dia, mas ela nunca se atentou que aquilo realmente era um problema para ela. Então você mostrou para ela um problema que criou uma necessidade. Qual a necessidade que criou para ela? Reparar o dente antes que agrave e perca o dente. Então ela vai atrás de entender como que é o tratamento, e depois que ela entende como esse tratamento, ela vai fazer o contato, que aí ela vai ver, já vai depois, poxa, eu tenho um problema, já sei qual é o tratamento, agora eu vou atrás de um profissional. E quem que você acha que ela vai contactar primeiro? A pessoa que informou ela ou um terceiro? É muito provável que as pessoas vão atrás das pessoas que informaram ela, que mostrou para ela o problema, que mostrou para ela uma solução. Porque aqui nesse momento você está ligando um gatilho chamado de reciprocidade, que a gente tem dentro da gente, né? O ser humano ele tem isso muito forte. Quando você entrega algo de valor para ele, ele cria dentro dele um sentimento de reciprocidade, um sentimento de que ele necessita te retribuir pelo aquele favor que você fez para ele, pela aquela informação que você deu para ele sem cobrar nada dele. Então você deu de bom grado e ele se sente na obrigação de retribuir isso. E aí acaba ligando esse gatilho da reciprocidade e posteriormente a pessoa vai fazer o primeiro contato. Que aí já vai para uma outra parte que é do primeiro atendimento. Ela vai fazer o atendimento, vai perguntar mais coisas e aí a gente vai seguir naquele ciclo de vendas que foi mostrado no primeiro vídeo, certo? Então fique muito atento a isso, consumir conteúdo, criar comunicação, criar confiança, mostre a necessidade, mostre o seu diferencial, sempre de uma maneira sutil, ok? Seja duro com os fatos, mostre mesmo, ó, se não acontecer isso, se você não fizer isso, vai acontecer isso, mas seja suave quando lidar com as pessoas, porque às vezes a gente tem um problema, a gente precisa resolvê-lo, mas ainda a gente não tem, dependendo de caso a caso, ainda a gente não está com a cabeça pronta para fazer aquela mudança. A cabeça pronta para fazer resolver aquele problema. E nesse caso, às vezes a pessoa não pode ter condições financeiras, mas ela tem um problema. Então, veja a situação como um todo para você seguir no ciclo de venda e poder vender para o seu cliente. Então, pessoal, essa é a parte de relacionamento, os pontos principais que a gente tem que estar atento. E uma das dúvidas que surge muito nessa parte é: preciso postar todos os dias? Preciso produzir conteúdo todos os dias? A resposta para isso é depende. Depende muito do seu nicho,
Depende muito da maturidade da sua empresa, depende muito se você tem tempo. Se você tiver tempo, eu aconselho que sim, que você tente produzir conteúdos diariamente. Mas para isso você tem que ter tempo e tem que ter conteúdo para ser produzido. Não poste qualquer coisa, porque nesse ponto, se você postar coisas que estão em desconexão com o seu propósito, com os seus produtos, com a sua empresa, você vai acabar produzindo uma imagem diferente do que você quer. Então, esse não é o ponto. Pense sempre, qualidade é melhor do que quantidade. Então, é preferível que você tenha menos posts, mais posts com qualidade, com conteúdo, do que muitos posts sem qualidade, sem conteúdo, ok? Uma situação que eu já tive foi exatamente essa. Eu analisei uma vez um cliente e ele postava todos os dias, todos os dias. E quando eu peguei os dados, os números, eu realmente olhei que não tinha necessidade de postar todos os dias. E aí eu fiz um teste durante um período de, eu acho que foi 15 dias mais ou menos, chegou nem a um mês. E durante esse pequeno período, eu vi que a gente, espaçando os posts, a gente estava tendo um engajamento, estava tendo um alcance muito maior do que quando a gente tinha posts diários. Então a gente tem que analisar esses dados para que você consiga ver o que vale a pena. E depois eu vou ter um vídeo mostrando como fazer essa análise, como você pode ajeitar a sua estratégia a partir desses números, certo? Então fique com isso na cabeça, não necessita postar todos os dias, vai depender muito do seu tempo e se você tem conteúdo. Se você tiver, você está no melhor dos mundos, e aí você vai ter post, vai engajar muito mais, vai ter posts diários e vai engajar melhor com o seu público, ok? Te aguardo no próximo vídeo, se você gostou, compartilhe, se inscreva e até mais. Tchau, tchau.